preto. Na entrada da cidade, um morador registrou a chegada da polícia. Vamos pegar na boca da botija, viu? Olha, sim. Agora o nego vai se lascar. Eles estão dentro de São Bento, ó. Passaram aqui agora, chegando de Belo Jardim. Já neste outro vídeo, policiais chegam à agência bancária. Olha os policiais, olha. Os policiais, minha gente. Olha. Ai, meu Deus. Abençoa, Senhor. Eles vão atirar. Tira ainda. Poxa, tiro lá de ano. Na fuga, os suspeitos correm para um imóvel. 2 moradores são feitos reféns. Pelo WhatsApp, populares relatam o ocorrido. Tem reféns ali naquele prédio. A polícia cercou tudo. Em outro vídeo, os reféns começam a ser liberados. Primeiro, a mulher sai amparada pelos policiais. Depois, é possível ver o momento que o marido é liberado. Em seguida, um dos assaltantes, que está baleado na perna, sai com a ajuda dos policiais. Já na rua, moradores aplaudem a ação da PM. Você tem a participação de diversos batalhões, inclusive um batalhão do interior de operações especiais. E é esse pessoal que você vê com a roupa caque rajada, tá? Você vai acompanhando o nosso programa pelas redes sociais, no site da TV Jornal, no Facebook, no Twitter. Toda vez que você usar a hashtag Por Dentro com Cardinô, eu vou mostrar aqui na tela. Daqui a pouco eu volto, tem um bandido que está ferido, preso, tem um outro que morreu, e você vai ver explosivos que foram apreendidos, inclusive dentro das agências, mais informações sobre essa investida criminosa já. Mas a polícia está investigando a série de abusos dentro de uma escola de criancinhas no Recife. O suspeito é o marido da dona do local. Só ontem, 5 vítimas procuraram a polícia. Pode botar no ar. A família decidiu procurar a polícia depois que a menina, de 5 anos de idade, teria relatado os abusos. Vovó, eu preciso falar com você uma coisa. Eu disse, diga, meu amor. Ela, vovó, eu preciso dizer à senhora que lá na minha escolinha, o marido de tia, ele pegou, me botou no colo, me levou lá pra cima e ficou vendo minha calcinha e ficou me apertando. E me botou no colo. E eu fiquei chamando, tia, vem cá, bote ele de castigo, e elas não deram ouvido à menina. Aí a menina ficou com medo, não queria mais ir para a escola. A avó decidiu procurar a família de outras crianças que também relataram problemas. Apareceu com escorrimento, né? E dizendo que sempre estava dolorido. E quando eu soube do fato hoje, eu juntei uma coisa com a outra. Vocês esperam a partir de agora? A gente espera que a justiça seja feita, porque ela só tem 2 anos e deve ter sido uma experiência terrível para ela. O principal suspeito de praticar os abusos seria o marido da proprietária da unidade, que fica no bairro de Santo Amaro, no Recife. Até agora, 5 vítimas foram identificadas. Esse tipo de violência sexual não deixa vestígio. Como é que a polícia chega? Bom, pela legislação, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, você tem análise psicológica. Essas crianças passam por uma análise psicológica e aí essa perícia psicológica diz se houve ou não houve um abuso sexual. A criança é inocente, são criancinhas pequenas. Elas não vão saber coisas que a psicóloga vai perguntando de uma maneira, e esse laudo tem efeito de prova material. Nós vamos ao vivo, porque foi muita confusão, viu? Emerson Pereira, boa tarde para você, Emerson. Isso, Cardinô, boa tarde para você, uma ótima tarde para todo mundo. Uma operação
que deixou os moradores em pânico, mas uma operação da polícia que resultou também em 2 prisões e um dos suspeitos acabou baleado e morreu aqui na UPA de Nova Descoberta. Deixa eu explicar para vocês como é que tudo aconteceu. A polícia, a equipe do GAT do 11º Batalhão, foi tentar cumprir um mandado de prisão contra um foragido da justiça numa rua, na verdade um beco, uma das entradas ali da Rua Nova Descoberta, que é uma das principais do bairro, uma entrada conhecida como Rua das Pitombinhas. E aí quando a equipe do GAT chegou ao local, eles foram recebidos a tiros. Aí a polícia conseguiu no local prender 2 suspeitos. Nesse momento eles estão sendo encaminhados para o DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, no bairro do Cordeiro. O outro suspeito baleado foi trazido aqui para a UPA de Nova Descoberta, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O nome dele, de acordo com a polícia, é Joel Santos da Silva. Ele tinha 20 anos. Agora há pouco, Cardinal, nossa equipe esteve no local onde aconteceu esse tiroteio. Os moradores, claro, assustados, porque isso aconteceu em plena manhã, em plena luz do dia, tiroteio. Ninguém espera uma situação como essa. Os moradores estavam comentando com a gente exatamente sobre a falta de segurança motivada devido ao tráfico de drogas aqui na área e também a onda de assaltos que vem acontecendo. No último dia 27, por exemplo, ou seja, há cerca de 4 dias, um estudante de educação física morreu aqui no bairro de Nova Descoberta após ter sido vítima de uma tentativa de assalto. De acordo com a polícia, o João Vitor Gomes, que tinha 23 anos, tinha saído de casa e estava indo em direção ao estágio quando foi abordado por 2 homens que estavam numa moto. De acordo com a polícia, o estudante ele fez algum sinal, esboçou alguma reação como se fosse reagir ao que os bandidos estavam pedindo, e aí o estudante acabou sendo baleado no peito, morreu no local. A polícia continua investigando esse caso e a população aqui de Nova Descoberta assustada, claro, com essa onda de violência. A gente segue apurando o caso, até porque, como eu falei, a ocorrência seguiu da UPA direto para o DHPP e a gente segue ao longo da manhã acompanhando tudo. Eu volto com você no estúdio. Um adolescente morreu num açude em Caruaru. Ele estava com amigos e se afogou quando tentou atravessar o local a nado. De acordo com o pai, o adolescente saiu de casa do bairro Santa Rosa com um grupo de amigos da mesma faixa etária. Mas no final da tarde chegou a notícia triste. Os colegas disseram que ele havia se afogado quando tentava atravessar o açude nadando. Dei conselho, não vá não, de jeito nenhum. A gente amanhã vai trabalhar, vamos fazer o que em açude? E inicialmente verificamos que possivelmente tenha sido de fato um afogamento, mas o corpo será submetido à necrópsia, uma perícia tanatoscópica, que poderá informar melhor o que aconteceu. Tem previsão de quando sair o resultado? Dentro de 15 dias a perícia deve estar sendo concluída e em posse do laudo teremos como ter alguma conclusão acerca desse fato. A Polícia Rodoviária Federal contabilizou 7 acidentes, 12 carros envolvidos, 8 pessoas feridas. Agora veja esse acidente. O motorista de táxi bateu na traseira de um caminhão, foi na BR-232, no Curado, viu? Indo para o interior, sentido interior do estado. Os 2 motoristas dos veículos ficaram feridos levemente. O motorista do caminhão teve uma lesão no punho e o taxista teve um corte na cabeça. Eles foram levados ao Hospital da Restauração. Câmera de segurança registrou um acidente grave envolvendo um carro de luxo e um táxi no centro do Recife. Na batida, 2 postes danificados. Nas imagens é possível ver o carro em alta velocidade atingindo o táxi, que chega a rodar na pista. O acidente aconteceu por volta das 10h30 da noite neste cruzamento do bairro de São José. O motorista do carro preto vinha pela rua São João quando bateu no táxi, que seguia pela Rua da Concórdia. Com um choque, o motorista perdeu o controle do veículo, invadiu a calçada e bateu em um poste de alta tensão. A estrutura inclinou com a batida. A cruzeta, como é chamada esta viga de concreto de outro poste, também quebrou. De acordo com testemunhas, o motorista fugiu do local. O taxista ficou ferido. Uma camisa dele ensanguentada foi deixada no local. Não se sabe para qual hospital ele foi levado. O táxi ficou bastante danificado. Em uma pesquisa no site do Detran, encontramos cerca de 20 multas no carro que teria provocado o acidente. O carro preto tem pelo menos 14 infrações por trafegar em velocidade acima da permitida. Olha, eu tenho chamado a atenção que esses veículos modernos,
Nós estamos vendo ali uma Mitsubishi. Eles têm um sistema de airbag. Muitos deles têm airbags laterais, airbags frontais, e num acidente desse, eles abrem. Nesse carro Mitsubishi, não vi airbag aberto não, viu? Assim como naquela Hilux que vitimou, né, o filho do deputado Mendonça Filho. Ele ficou ferido e os 2 amigos dele que vinham no banco da frente acabaram morrendo. Que também os airbags não abriram. Eu acho que está na hora do IC, o Instituto de Criminalística de Pernambuco, começar a verificar esses carros e saber por que isso está acontecendo aqui no nosso estado, hein? Isso é um item de segurança, você paga mais. Olha o carro aí, ó. Cadê o airbag? Você paga mais por esse item de segurança. E salva vidas, está provado. Não está aberto não, tá? Aliás, é obrigatório, a produção está me lembrando, até carro popular é obrigado a vir com 2. Aí você tem um carro que seria até de luxo e você bate, cadê o airbag? Não abre. Alguma coisa aconteceu. Olha, a associação que reúne ciclistas do Recife vai entrar na justiça para reverter a decisão de desligar as lombadas eletrônicas. Os equipamentos vão ficar inativos em horários de pico a partir de hoje, numa tentativa de evitar o congestionamento na cidade. O prefeito tem a CTTU, um próprio órgão técnico, que dá os números para o prefeito. Teve uma diminuição de 80% dos acidentes quando se instalou as lombadas eletrônicas. E justamente o horário de pico é exatamente onde as pessoas mais são atropeladas e acidentadas. A gente fica sem entender como um vereador que representa o recifense foi lá para o prefeito pedir durante um mês para ter um teste com as vidas da gente. Não dá para entender. E a gente que está na rua, somos ciclistas e tem os pedestres também, deveriam ser a prioridade, que o Recife é a 4ª cidade brasileira que mais mata no trânsito. A gente realmente fica sem entender como é que o prefeito de uma cidade do Recife faz um negócio desse. O secretário de Mobilidade e Controle Urbano do Recife, João Braga, também comentou a medida, vê? Não vejo vantagem não, mas vamos conferir. Eu não vejo vantagem em fazê-las, mas também não vejo maiores dificuldades em testá-la. Mas vamos ver o que é que vai acontecer. Olha, veja só, a prefeitura também, pelo amor de Deus, tem dado cada bola fora, hein? Cada bola fora. Antônio de Góes, a Viamangue, aí agora a Avenida Norte. Me dá essa imagem aí, ó. Eles botaram esse obstáculo aí, agora estão arrebentando o obstáculo. Essa obra custou milhões. Aí você faz o concreto é caro. Ó, você viu o cidadão que tem uma deficiência e tem ainda a situação do idoso que se machucou ao cair dessa altura aí de 40 centímetros. Eu já vou voltar nessa polêmica, viu? As câmeras da CTTU, deixa eu mostrar a Avenida Conde da Boa Vista. O protesto já se dissipou, foi, produção? Foi um protesto rápido, né? A CTTU está fazendo alguns bloqueios aí, você está vendo? Vamos para a Avenida Recife, entrada do Ibura, então. Olha aí, tudo tranquilo, na hora que o sinal fechou. Deixa eu ir ao vivo para São Bento do Una, saber das últimas informações do ataque de bandidos lá em São Bento do Una. Eles tentaram explodir os bancos, meteram bala de .50 de fuzil. Um bandido parece que morreu. Aí tem o outro que foi ferido, foi preso. Como é que está a cidade nesse momento, hein, Luiz? Boa tarde para você. Olá, Carlos. Para você e todos que assistam por dentro. A cidade parou para acompanhar a ação e agora o pessoal do BOP do Recife está colhendo dinamites que ficaram intactos. Algumas explodiram, outras bananas ficaram. Ali dá para ver que são vários tipos de explosivos. Temos bananas dinamite, temos as famosas emulsões, que é um composto de vários explosivos. E o pessoal do BOP está ali desativando, inclusive tirando os fios, né, que fazem as ligações à bomba propriamente dita, com apoio ali do pessoal da Polícia Civil e também da perícia. Está aí nesse trabalho de desativação das bombas. E dá para observar, Cardinô, que a frente da agência ali está totalmente destruída. Todas as entradas, a quantidade de buracos de tiros ali na fachada. A mesma coisa aconteceu com o Banco do Brasil. Segundo informações que recebi aqui, é que lá dentro, na parte interna, do cofre do Banco do Brasil, o estrago foi ainda maior. E conseguiram levar tudo. Não se sabe ainda em relação aqui ao Bradesco, se conseguiram
tudo porque tem uma parede de concreto impedindo levado. E olha, houve perseguição, e nessa perseguição um bandido morto e outro ferido. Só para fechar, a gente vai mostrar ali a fechadura. Olha só as condições que ficou, porque houve colisões, houve inclusive muita troca de tiro aqui nessas centrais da cidade. Voltamos com você a qualquer momento, mais informações, Cardinal. Seguimos aí com Por Dentro. Você vê que as emulsões explosivas, e a gente já percebe pela imagem que o Luiz mostrou, uma estrada branca, o seu cinegrafista, fecharam a rua lá, aquela emulsão utilizada em pedreira. Mesmo, que é fiscalizada pelo Exército. E outro banco também foi explodido na madrugada de hoje. Esse crime foi em Santa Cruz do Capibaribe. Vamos aos detalhes lá. Nayara Villanova. Vai lá, Nayara. Boa tarde. Olá, Cardinal, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, nós estamos aqui no centro de Santa Cruz do Capibaribe. A investida dos bandidos foi na Caixa Econômica Federal. Como vocês podem ver aí, a agência ficou completamente destruída. Foi por volta das 4h30 da manhã de hoje. A informação que a gente tem é que foram 2 veículos com os bandidos, né? Um carro pequeno e também uma caminhonete. Inclusive algumas imagens do prédio onde fica o banco registraram toda a ação dos bandidos, né? No momento em que eles entram na agência, o momento em que eles colocam a dinamite, inclusive saem correndo para não serem atingidos, todos armados, encapuzados e também usando lanternas. Depois o carro encosta e aí houve a explosão e eles saem fugindo. A informação é que realmente eles conseguiram levar alguma quantia em dinheiro, né? Como vocês estão vendo aí também, olha, vários caixas eletrônicos estão muito danificados e a informação que a gente tem pela perícia, né, a Polícia Federal, por se tratar de um banco federal, né, fica a cargo a investigação da Polícia Federal. Alguns peritos estavam aqui até agora há pouco, eles chegaram por volta das 10 horas da manhã e foi confirmado realmente que eles têm, foi levado alguma quantia em dinheiro, mas não se sabe qual a quantia. Muitas pessoas, aqui em cima, por exemplo, fica um centro odontológico, né? E justamente as imagens desse centro odontológico que pegaram a imagem da ação desses bandidos. Essa avenida aqui é uma avenida bem movimentada na cidade, né? E justamente onde tem muitos pontos comerciais, não tem muitas residências não, mas muitos pontos comerciais. Mas em outras partes da cidade, os moradores escutaram os tiros e as explosões. Cardinal, voltamos com você. Obrigado, viu, Nayara? A gente está ao vivo lá com o Luiz, com a Nayara, São Bento do Una e Santa Cruz do Capibaribe, as 2 cidades de Pernambuco que foram atacadas nas últimas horas. Aí São Bento do Una, o ataque acabou sendo frustrado pela Polícia Militar, o pessoal do BEP, aquele batalhão de operações especiais do interior, policiais do GAT. Você vai ver, daqui a pouco tem um bandido que morreu, tem outro que foi preso. O bandido que foi preso, ele foi baleado, a polícia continua na operação, ainda não está passando outras informações para a imprensa, mas nós vamos atualizando com você a notícia. Olha, atenção, a investigação dos abusos dentro de uma escola para crianças. A repórter Suelen Braine vai trazer mais informações. Suelen, boa tarde para você. Pois é, Cardinal, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. De ontem para hoje, mais 2 mães procuraram aqui o Departamento da Polícia da Criança e do Adolescente, que fica aqui no bairro da Madalena, no Recife. Eu estou aqui com o delegado Ademir de Oliveira, que é titular aqui do departamento. Delegado, o que é que essas mães relataram? Muito trabalho aqui com essas mães chegando e relatando esse possível abuso desse homem dessa escola, né, delegado? Boa tarde. Boa tarde. São relatos que guardam coerência entre si. O local, a forma de abordagem de criança e os atos libidinosos que são descritos. Então, são muito coerentes, né? Ainda a gente está fazendo todo o procedimento da ouvida da mãe, a ouvida da criança, o exame do IML, o exame sexológico, que é necessário, para que numa fase posterior a gente avance com as investigações, chegando até a pessoa do que está sendo acusado e, naturalmente, a proprietária da escola. Estamos diligenciando junto aos órgãos de educação do município para saber sobre a regularidade da escola. Enfim, estamos trazendo as provas, né, as evidências que a gente tem até agora sobre esse fato. Doutor, essas 2 mães que procuraram a polícia, o que é que elas falam? Em quantos anos têm essas crianças? Seriam menino, menina?
Ela funcionava como uma espécie de hotelzinho ou creche. Então, as vítimas que nos procuraram até agora são todas elas da primeira infância, ou seja, da faixa que vai até 6 anos. E mais especificamente, elas têm entre 2 e 5 anos de idade. Nesse caso, das 7 crianças no total que vieram aqui na delegacia, uma é um menino. Apenas um menino, as outras 5 são meninas. Os exames ainda não saíram do IML. O que é que o senhor vai solicitar para que saia com uma certa rapidez, para que de fato o senhor possa chegar ao resultado final? Em casos dessa natureza, a nossa diretoria de polícia científica costuma agilizar, né? Então, brevidade aos exames. Claro que tem que ser feito com muita cautela, né? É um crime de natureza hedionda, inclusive. É um crime, estupro de vulnerável, que prevê pena de até 15 anos de reclusão. Então, todo o trabalho tem que ser muito cuidadoso, muito meticuloso, saber realmente o que aconteceu, qual a gravidade de possíveis lesões. Ok, delegado, muito obrigada pelas suas informações. Cardinal. Quando o delegado fala na coerência, é uma coisa muito séria. Porque uma criança não vai combinar com outra para falar, ele fez isso, aquilo. É uma coisa que coincide. Advogado registra queixa-crime contra o cantor, alegando que ele ofendeu os cristãos quando xingou Jesus Cristo numa apresentação do Festival de Inverno de Garanhuns. Acompanhe. O documento foi protocolado no gabinete da chefia da Polícia Civil. No ofício, o advogado Getro Ferreira pede que seja instaurado um inquérito policial para investigar a polêmica envolvendo o cantor Johnny Hooker. Entendo que o cantor, ao chamar Jesus Cristo de bicha, ofendeu 86% da população brasileira, que o IBGE diz que é cristã. Pedi que ele designasse um delegado especial que teria mais condições técnicas de desenvolver essa investigação. A polêmica envolvendo o cantor Johnny Hooker começou na sexta-feira. Durante o show no Festival de Inverno de Garanhuns, o artista saiu em defesa da peça O Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu. Um monólogo em que Jesus é interpretado por uma atriz transexual. Jesus atravessou, Jesus atravessou. Preciso que esse episódio nos sirva de exemplo para mostrar que existe uma barreira entre a liberdade de expressão e a ofensa. Jesus atravessou. A nossa produção procurou assessoria de imprensa da Polícia Civil, mas ainda não teve resposta sobre a possibilidade de abrir inquérito. Eu ainda volto a falar sobre o caso, porque o prefeito de Garanhuns, ele comenta o caso e ele diz que o Festival de Inverno de Garanhuns virou o Festival do Inferno de Garanhuns. O Festival do Inferno. Moradores da rua Elis Regina, na Vila Popular em Olinda, reclamam da falta de manutenção da via. Eles dizem que devido ao acúmulo de lixo, de mato, é rato, barata, e é dentro da casa. O cara dentro de casa, saindo pelo esgoto, é uma baratinha, rato circulando. A Secretaria Executiva de Serviços Públicos de Olinda informou que a rua Elis Regina, assim como outras vias da Vila Popular, vão passar por um mutirão de limpeza ainda nesta primeira quinzena de agosto. Mas para os moradores de Olinda já tem até uma desratização em alguns bairros sendo feita. É muito rato, viu? É muito rato. Redução do preço da gasolina nos postos de combustíveis aqui na região metropolitana. Agora atenção, porque é preciso pesquisar, porque é o seguinte, no litro, o valor pode ter uma diferença de até 40 centavos, vê? Os preços variam muito de posto para posto. Nesse daqui, na Avenida Agamenon Magalhães, o litro do combustível está sendo vendido a R$ 4,29. Neste outro, no bairro da Madalena, encontramos a gasolina sendo vendida a R$ 4,17. Basta andar mais um pouco e chegamos na Avenida Abdias de Carvalho. O litro do combustível está por R$ 4,07. De acordo com o gerente, baixou 10 centavos de ontem para hoje. No site da Petrobras, o litro da gasolina está sendo repassado hoje para as revendedoras por R$ 1,96, 9 centavos a menos que o valor cobrado no dia 12 de julho, quando o combustível estava sendo repassado a R$ 2,05 o litro. Cada revendedor ele recebe um valor.
a gente recebe a um valor de R$ 3,98. A gente não pode repassar para o consumidor ao preço de R$ 3,98 devido à margem de custo que a gente tem com relação aos funcionários e manter o custo diário do posto. Olha, teve um caso de um motorista de táxi que reagiu a um assalto e ele acabou sendo esfaqueado no pescoço por um casal. E o que chama atenção é que o bairro onde isso aconteceu é um bairro que tocaram fogo, foi o quê? Foi no domingo, né? O pessoal do batalhão do 19º teve que ir lá, pau cantando lá, é o Ibura. O homem ainda conseguiu dirigir até a UPA, depois foi transferido para o Hospital da Restauração. A delegada Eliane Caldas assumiu as primeiras investigações. Põe no ar. Ele é motorista de táxi e disse que pegou uma corrida com um casal lá na rua Cosme Viana. E disse que quando chegou no barro, ele já começou a perceber que estava estranho, estava parecendo um assalto. Aí já foi querendo falar. E quando o camarada percebeu que ele tinha notado e que ele estava tentando parar, aí ele esfaqueou logo ele no pescoço. Aí ele mesmo foi com o carro dele até a UPA dos Torrões. De lá foi transferido aqui para o HR para fazer uma cirurgia. A vítima continua internada no Hospital da Restauração e, de acordo com a assessoria de imprensa, passou por cirurgia, mas o estado de saúde do motorista de táxi é grave, viu, gente? O estado de saúde do motorista é grave. E olha o futebol, final de semana só alegria para os tricolores, né? Depois de golear o Confiança por 4-0, com 2 gols de Pipico, o ídolo se consolidou como artilheiro do time. Mas apesar da festa, o Roberto Fernandes, o treinador, está com uma dor de cabeça. E por causa de Pipico. Pipico levou o 3º cartão amarelo. O goleador do Santa Cruz. Homem que faz de cabeça, de voleio, de tchá. Porque Pipico tá com a moléstia, não tá não? Meu Deus do céu. E aí, ele não vai jogar na próxima. E se existe dúvida de um lado, existe também uma certeza. A de que o grupo segue confiante por uma vaga no mata-mata da Série C. Fala aí, Pepe. Infelizmente, tomei o 3º cartão amarelo, estou suspenso, mas tenho certeza que aqueles que entrarem ali vai dar conta do recado e a gente vai conseguir também fazer um grande jogo lá contra o Juazeirense. Bom, o próximo jogo é contra a Juazeirense no domingo, tá? Domingo. E o Náutico vai entrar em campo no sábado contra o ABC. E olha que a novela Everton Felipe no esporte deve chegar ao fim hoje. Ao contrário do que se pensava, o Flamengo continua na briga para levar o garoto para o Rio de Janeiro. Só que quem entrou na competição também, por ele, foi o São Paulo. São Paulo que já levou o Diego Souza, né? Que tá fazendo gol toda a partida lá, né? Rio, São Paulo ou Recife, o destino do camisa 97 pode ser decidido hoje. E os problemas se acumulam no esporte com o empate do Bahia. O rubro-negro se manteve na 13ª colocação. 4 derrotas seguidas na Série A, viu? É uma fase. E os rubro-negros estão preocupados, né? Põe no ar. Nas ruas, a camisa do esporte, que antes era vista com facilidade, agora parece estar mais escondida. Os que usam só têm a reclamar do atual momento. Ruim, sei lá, eu acho que é pagamento atrasado, que não estão pagando certo. As críticas não são para menos. O time rubro-negro não vence uma partida há quase 2 meses. Resultados que, segundo cronistas esportivos, foram consequência de problemas extracampo. A gestão Arnaldo Barros, para mim, é uma calamidade. E a continuar dessa forma, inclusive com salários atrasados, a situação vai piorar ainda mais. Uma série de fatores que fazem com que o esporte esteja nessa sequência muito ruim. E uma questão técnica também pesa muito de um time que não vive boa fase. Sem dúvida, resolver a questão financeira é o maior desafio do momento. Sem esse dinheiro e sem essa união política, sem esse clima, essa atmosfera dentro do clube, para fazer isso, vai ficar realmente muito complicado. O esporte tende a sofrer ainda um pouco mais na primeira divisão. A assessoria do esporte informou que tem, no momento, apenas uma folha em aberto com o elenco profissional. Os salários referentes à carteira de trabalho venceram no último dia 6. Estamos 31, né?
venceram no dia 6, enquanto os direitos de imagem venceram no último dia 15. A previsão é quitar o débito o mais rápido possível, é o que diz a diretoria. Também foi informado que o restante dos funcionários estão com os salários em dia. Os ataques a 2 bancos em São Bento do Una. Moradores da cidade viveram uma verdadeira madrugada de terror. Um suspeito morreu, o outro que fez uma família refém foi baleado e preso. No tiroteio entre bandidos e PMs, até a estátua de São Bento, a estátua da cidade de São Bento Santo, foi atingida por tiros. Mais de 10 homens mascarados e fortemente armados cercaram a cidade de São Bento do Una, no Agreste, por volta das 2 da manhã desta terça-feira. Incendiaram 2 veículos em frente à companhia da Polícia Militar e seguiram em 2 veículos para a praça principal da cidade. Lá usaram ferramentas para arrombar as entradas e explodiram os cofres das agências do Banco do Brasil e do Bradesco, causando uma grande destruição nas estruturas. Mas na saída foram surpreendidos por policiais do BEP e teve início uma intensa troca de tiros. Um bandido morreu dentro do veículo Toro da Fiat, onde estava, e o outro ficou ferido na perna. Ele correu para uma rua transversal, arrombou uma casa e fez uma família refém. Um casal, 2 crianças e uma irmã do proprietário. Os reféns foram liberados após a chegada da imprensa e o bandido se entregou. Haviam crianças também do seu enteado. Tinha um bebezinho assim nascido, né? E uma menina com um ano de idade. Bandido armado. Estava bem armado, mas estava com a 12 de repetição, né? No carro onde os bandidos estavam, foram apreendidos um fuzil, 2 espingardas calibre 12, algumas bananas de dinamite e uma quantia em dinheiro recuperada. Durante a perseguição, 2 viaturas do BEP foram atingidas por tiros e uma capotou, mas nenhum policial ficou ferido. Vários veículos e imóveis foram atingidos pelos disparos. Não escapou nem um monumento à homenagem a São Bento, padroeiro da cidade, que fica em frente à igreja. A gente está tentando apurar, estamos com o Luiz Carlos Fernandes ao vivo lá, daqui a pouco eu volto lá, tá, em São Bento. Vocês viram agora há pouco, teve em Santa Cruz do Capibaribe um ataque e esse de São Bento do Una. Em Santa Cruz está a nossa repórter Nayara e o Luiz Carlos Fernandes está lá em São Bento do Una, onde a polícia, no caso o pessoal técnico, tenta desativar as emulsões explosivas. É muito explosivo, viu, gente? É muito explosivo que os bandidos abandonaram na cidade quando a polícia chegou e botou quente neles, né? Tanto é que um morreu, o outro está baleado e essa investigação está em andamento. Deixa eu ir ao vivo com a repórter Diana Monteiro. É a polêmica das obras do canteiro central da Avenida Norte. Inclusive, ó, essa imagem aí, eu acho que essa imagem da TV Jornal fez a prefeitura voltar atrás. Porque a prefeitura não tinha dito que não ia voltar atrás, que não ia desfazer o canteiro, né? E teve um cidadão, um idoso, que também bateu com a cabeça, traumatismo craniano, porque não conseguia pular. Olha, ó, um perigo disso aí. Isso é um perigo. Ô, Diana Monteiro, boa tarde para você, hein? Olá, Cardinal, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Nós até solicitamos um entrevistado da Inlurb, né, da Prefeitura do Recife, para que pudesse falar com a gente sobre essa obra, mas o que eles nos enviaram foi uma nota informando justamente sobre a obra, sobre a travessia. Antes existia um espaço de sinal dos pedestres, Cardinal, que chegava até a 500 metros. Por conta das reclamações, dos acidentes que têm acontecido depois que a obra foi iniciada, eles diminuíram esses espaços para até 200 metros, só que ainda assim, a situação tem sido complicada para quem precisa atravessar aqui a Avenida Norte. Nós vamos conversar, inclusive, com um comerciante que está sempre por aqui, né, observando a movimentação para saber o que ele tem a dizer em relação a esse serviço. Muito boa tarde, seu Carlos. O que o senhor tem achado dessa obra? Tem ficado complicada a situação aqui? Veja só, para o pedestre, sim, com certeza, porque realmente estreitou a avenida, né? Ontem mesmo houve um acidente ali na frente, porque eles esquecem de retirar os gelo baiano, né? E isso realmente foi um senhor, fica até com dó dele, coitado, porque o gelo baiano fica meio espalhado e está ocorrendo ali naquela parte ali mais para frente, é muito escuro, um pouco escuro, né? Então aconteceu isso. Outra coisa também, os pedestres aqui para passar, digamos, cadeirante mesmo, não tem assim um acesso para transitar de um lado para outro, quer dizer, acho que foi um esquecimento, você foi mal projetado, acredito, né? Quer dizer, então eu acho que realmente a água, quando chove, na época agora que está meio chuvoso, quando chove, está empoçando muita água, principalmente aqui na frente da loja, tá entendendo? A água ficou sem condições de escoamento, então ficou meio complicado. Então o correto mesmo seria eles fazerem a obra e já em seguida retirando o gelo baiano para poder
A gente, inclusive, está mostrando agora a situação. Um idoso que acaba de atravessar. Esse canteiro também é muito alto, né? Ele tem 40 centímetros de altura. Tem dificultado realmente a situação por aqui? Com certeza. Para os idosos ficou muito ruim esse trânsito, nesse percurso para eles, para cruzar de um lado para o outro. E a água empoçada também, como o senhor vinha falando? Também está empoçando água. Muito obrigado, então, seu Carlos, pela sua participação. Uma obra que está orçada em 2,8 milhões de reais, mas as pessoas realmente têm reclamado, tanto que a prefeitura está, então, tentando fazer espaços realmente de travessia para diminuir a distância entre uma travessia e outra para os pedestres. Nós voltamos com você, Cardinal. Olha, eu falo da insegurança na Zona Sul. É mais uma imagem que chama a atenção de todo mundo. É uma padaria em Boa Viagem. Os suspeitos chegam ao cúmulo de apontar uma arma para uma criança. Funcionários e clientes são obrigados a se deitar no chão. Parece cena assim de terrorismo, de filme de terrorista, entendeu? Acompanha aí no ar. Os suspeitos chegam na padaria em um veículo prata por volta das 6 horas da noite. 2 homens armados descem do carro. Logo na entrada do estabelecimento, um dos suspeitos anuncia o assalto para um funcionário da padaria, enquanto o outro rende um cliente que está saindo da loja com uma criança e tem o celular roubado. Dentro da padaria, o suspeito aborda a mulher que está no caixa. Ele obriga que todo mundo deite no chão. Logo depois, os homens fogem com 2 bolsas cheias de objetos roubados. A padaria pertence a este comerciante. Quem estava no caixa ontem à noite, dia do assalto, foi a esposa dele, que hoje não teve condições de descer para trabalhar. A ação não durou nem um minuto, né? Então, eles assim, foram rápidos, porém, ficou um negócio um pouco traumático para quem estava aqui no momento, né? Mas, graças a Deus, não aconteceu nada com ninguém, pelo menos isso, né? Assim, houve um prejuízo financeiro, porém, para as pessoas que estavam aqui no momento, tanto clientes e funcionários, não aconteceu nada com eles, né? Quem mora por aqui reclama da falta de policiamento. Se não é numa rua, é na outra. Quando não é com transeunte, é em estabelecimento comercial. Policiamento aqui? Não existe. Aí nota a Polícia Militar de Pernambuco diz que a segurança do bairro é feita por motopatrulhamento e apoio tático. No entanto, a população pode entrar em contato com a PM através de um grupo no WhatsApp para discutir novas formas do reforço policial. Eu vou botar aqui o Disque Denúncia 3421-9595, tá certo? Esse é o Disque Denúncia. A população, ou até algum vizinho de um cara desse, descobriu, liga, não precisa se identificar e dá a dica aí. O cara botar um revólver, rapaz, na cabeça de uma criança. Uma empresária, ela que era dona de um buffet, foi assassinada. Tudo indica com um golpe de tamborete, viu, gente? É tamborete, aquele banquinho de madeira, muito comum no interior do estado. Ela foi assassinada com golpes na cabeça, em Sairé, no Agreste. O suspeito, quer dizer, o único suspeito até agora, é o marido dela. Ele usou esse tamborete, cometeu o crime e se mandou, vejam. A vítima foi Maria Helena Barbosa da Silva, de 42 anos. O principal suspeito é o próprio marido dela, com quem ela era casada há mais de 10 anos. Ele usou um tamborete para golpear Maria Helena na cabeça várias vezes. A mãe de Maria Helena escutou uma discussão ontem à noite. Depois tentou entrar em contato com a filha sem sucesso. Então ela foi até a casa onde ela estava, arrombou o cadeado e, ao entrar, encontrou a filha morta na sala. A cidade inteira ficou chocada. Ela era dona de um buffet e era muito conhecida e querida. Uma mulher trabalhadeira, trabalhou muito, criou a filha dela, 2 filhas que ela tem uma de 13 anos, tem uma mais velha com 26 anos. Trabalhou muito, lutou muito. A polícia está colhendo detalhes sobre o caso, mas há informações de que o casal sempre discutia por conta do ciúme excessivo dele. Poucas horas antes, o casal se encontrava em um bar da cidade, ingerindo bebida alcoólica, e que lá já houve uma primeira discussão. E desde o momento da prática dos fatos, o companheiro da vítima, ele não foi mais localizado. Sumiu, né? Aí a polícia vai achar que é quem? Tem pra onde correr. Essa senhora era uma pequena empresária, dona de um buffet, e morta com tamboretadas na cabeça. Atenção, atenção. Olha aqui, mais vítimas do cidadão lá da escola. Entendeu? Vou ao vivo pra lá, Suelen Brainer, tá danado, não tá?
Tá difícil, Cardinô. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Eu tô com a 7ª mãe que procurou aqui o Departamento da Polícia da Criança e do Adolescente aqui na Madalena, porque ela tem um filhinho de 4 anos e ela também começou a suspeitar de que ele teria sido vítima desse homem. O Sidney vai baixar a câmera porque, como se trata de criança, a gente não pode identificar a mãe, muito menos o menor. Mãe, boa tarde. Por educação, né? Porque não é uma situação muito fácil para você como mãe, para toda a família. Como foi que você percebeu de que ele pode ter sido vítima desse rapaz lá da escola? Porque no mês de abril, mês de maio, ele estava vindo com os arranhões. Nem sempre, né? Mas sempre chegava em casa com os arranhões e se queixando de dor na genitália dele, na parte íntima dele, quando ia fazer xixi. E toda vez quando eu levava ele para a escola, ele via o suspeito, ele não queria entrar, ele se agarrava nas minhas pernas, ele se jogava no chão, ficava chorando para ir embora, não queria entrar de jeito nenhum. Quando? A partir de quando? Faz quanto tempo isso? Como eu disse a você, abril para maio. Então ele já estava mostrando de que realmente não queria ir para a escola, chorava? Chorava, não queria ir para a escola de jeito nenhum. E até agora, tão pouco tempo, eu perguntei a ele se ele queria ir para a escola, ele disse que não ia, não quer ir para a escola, quer ficar em casa. Qual foi a mudança do comportamento dele que você veio percebendo, além disso que você já falou? Que ele tá muito estranho. Algumas coisas assim que ele faz que eu, né? Olha assim, eu disse, meu filho não é assim, meu filho não era assim. Depois que ele começou a estudar nesse colégio, que ele mudou o comportamento dele totalmente. E aí você começou a perceber, e aí os casos vieram à tona, você decidiu procurar aqui a delegacia? Foi para ver se realmente minha suspeita se confirma, né? Eu também não posso dizer que foi ou que não foi, mas pelo que eu vi, né? Agora, mãe, se seu filho não tivesse apresentado esses sintomas, esses sinais, jamais vocês teriam imaginado pela cabeça de vocês, porque como é que era o tratamento dele quando você tinha contato com o teu filho? Meu filho era tranquilo, meu filho era calmo, não é agitado como ele é, não chora por tudo, não quer ficar só um minuto dentro de casa. Se ficar só ele chora, não fica com todo mundo. Inclusive, Cardinô, a gente percebeu o comportamento do teu filho, mãe, quando você entrou na delegacia para conversar com a equipe do delegado Ademir de Oliveira, que está investigando esse caso. Ele correu atrás de você, ele não fica realmente sozinho. Ele não fica sozinho. Fui para dentro da sala, ele disse, fica lá fora, mãe. Não, eu vou ficar com a senhora, eu não quero ficar só não. Eu, tá certo. Agora a mãe é muito revoltante, né? Demais. Demais. É uma revolta que eu não posso nem... Você não pode nem assimilar o que eu estou sentindo, o que eu estou passando nesse momento tão difícil. Em pensar que uma pessoa que a gente tem totalmente confiança numa escola, fazer isso com a própria criança. Fazer uma maldade com a criança. Quando você chegava na escola para levar teu filho, qual era o comportamento do suspeito? Assim, com meu filho, tranquilo. Mas eu notava assim uma certa diferença, né? Nele... Uma certa diferença nele em relação a outras crianças, né? Porque ele sempre, né, tomava conta das crianças e, né, não sei nem o que falava. Agora seu filho vai sair daqui direto para o IML para fazer exame de corpo de delito? Para fazer exame de corpo de delito, com certeza. Assim, quando eu sair daqui, a primeira coisa que eu vou fazer é correr atrás do meu filho. E se ele fez alguma coisa com meu filho, eu quero que ele pague. Obrigada, viu, mãe? Muito obrigada pelo seu depoimento. Eu também estou aqui com o Conselho Tutelar do Recife, a conselheira, né, que é Daniele Pedrosa, que está acompanhando essas mães. Ela falou, inclusive, Cardinô, que teria uma 8ª mãe que viria procurar aqui a DPCA, né, Daniele? Boa tarde. Boa tarde. Inclusive, ontem à tarde, quando eu a atendi, ela estava muito angustiada, chorando muito, e que não sabia como conversar com o filho, já que o filho dela tinha também aproximadamente 4 anos, e não sabe lidar com essa situação. E aí eu orientei que o caso deveria vir para a DPCA, porque aqui teria uma equipe qualificada para poder fazer a escuta da criança e tomar todas as medidas cabíveis ao caso. Aí vocês estão acompanhando essas mães justamente para encorajar. A senhora como conselheira, Daniela, é importante também ressaltar para as pessoas que estão em casa que se tiverem passando por alguma situação desse caso, dessa forma, sim, procurem vocês, porque aí vocês vão ajudar a orientar, a trazer aqui na delegacia. Sim, as crianças elas dão sinais, né?
Então é importante que a gente possa observar os sinais que as crianças vêm dando. Se ela está muito agressiva, se ela começa a se retrair, se ela começa a recuar, alguma coisa está acontecendo. Então é importante que todos os pais, que as pessoas que estejam ali ao redor das crianças, parem para dar atenção ao que elas vêm relatando. É muito importante a gente ter tempo para nossos filhos, para nossas crianças, para que não cheguem a um extremo do que está acontecendo atualmente. Ninguém está livre de passar por essa situação. A gente acha que só vai acontecer com o outro. Obrigada, viu, Daniela, pela participação. O delegado falou o seguinte, Carnot, que depois de ouvir todas essas mães que já apareceram, aquelas que porventura irão aparecer aqui na DPCA, ele vai intimar, sim, a dona da creche, né, que eles falam que é creche, e o esposo dela. E aí também o delegado disse que o seguinte, que ele já pediu aos órgãos competentes da Prefeitura do Recife aqui para saber se esse ambiente tinha licença para funcionar como creche. A gente volta com você. É uma situação dramática, né? Porque você hoje, se é mãe, se é trabalhadora, precisa de ter uma creche para deixar seu filho. São crianças de 2 a 5 anos, já são 7 crianças, tem uma outra mãe chegando lá. As histórias coincidem, segundo o delegado do DPCA. No setor de psicologia, os depoimentos com as crianças, aquela interatividade com os psicólogos, vem demonstrando que o fato realmente aconteceu. E estamos falando de crime de pedofilia, mas de estupro. Mas aí é que está a pena 8 a 16. Se você tiver, 10 crianças, vamos lá, 160 anos de cadeia. No Brasil só cumpre 30. E quando começa a cumprir já tem a redução. É a lei. É a lei. Olha, um outro caso absurdo. Vejam vocês. Uma mulher foi esfaqueada pelo ex-companheiro em João Alfredo, no Agreste. Tudo foi filmado. Vê que ato covarde na frente do filho pequeno da vítima. Olha só. O menino estava nos braços da mãe. A criança cai no chão. Você vai conferindo aí no vídeo. A mulher tenta correr, mas é derrubada pelo homem. E ele desferiu pelo menos 5 golpes de faca na ex-esposa. Mas ela mesmo assim conseguiu fugir. A vítima foi socorrida a um hospital local e foi transferida para um hospital aqui no Recife. Foi um verdadeiro milagre, porque foram 5 facadas que ele desferiu. Ela conseguiu sobreviver porque os ferimentos foram superficiais. Ela foi atendida e foi liberada. Segundo ela, o ex-marido não aceita o fim do relacionamento. A criança está já com a mãe, passa bem. O suspeito não foi preso. A delegacia de João Alfredo está investigando como tentativa de homicídio. Ganha mais uma polêmica a investigação do médico morto lá em Aldeia. A Polícia Civil confirmou que o porteiro do condomínio vai ter que prestar um novo depoimento. Isso porque o porteiro diz que confundiu a data em que o médico pegou a conta de luz para pagar. Ao invés de 31 de maio, ele disse que o fato aconteceu no dia 28 daquele mês. A confusão veio à tona após o advogado do suspeito questionar as datas e apontar uma possível falha na investigação. Veja aí o que ele disse. Quer dizer que o que vale, o que está aqui escrito no depoimento, nos autos do inquérito, tem várias coisas erradas então, é? Porque se a defesa encontrar alguma outra coisa, tá, em termos de datas, em termos de depoimento, se for favorável à defesa, vai ter uma nova reinquirição. Essa é uma pergunta que eu gostaria de que a autoridade policial competente na condução do inquérito pudesse responder. Porque está claro e transparente que no dia 31/5, o senhor Diogo Francisco, juntamente com o senhor Aguinaldo Daniel, presenciaram o senhor Denício receber o boleto de pagamento do condomínio. Nesse mesmo depoimento, o porteiro chega a informar que a Jussara depois esteve lá na portaria, teria até pegado a prancheta, teria anotado, feito uma alteração realmente na data, colocando 31/6. O que a Jussara diz em relação a isso? Ela novamente me falou, eu não alterei isso. Pode pedir, doutor, pode pedir um exame grafotécnico, pode mandar fazer uma perícia grafotécnica e vai ver que não é letra minha. Bom, a Polícia Civil afirmou que o novo depoimento é uma mera formalidade e que isso não vai alterar os rumos da investigação. Veja só que tragédia. Morreu o idoso que se acidentou ao cair no canteiro central da Avenida Norte.
aquele canteiro polêmico que a prefeitura disse que não ia mudar. Aí bateram e depois até do vídeo que a TV Jornal publicou, mostrando até uma pessoa de muleta tentando atravessar os 40 centímetros e mostrando que cadeirante não consegue atravessar, que criança vai ter dificuldade para atravessar. Aí a prefeitura voltou atrás e resolveu abrir uns buracos aí. De acordo com a família do senhor Valdeci Pereira, de 71 anos, que era relojoeiro e estava indo para o trabalho, quando tentou atravessar, se desequilibrou devido à altura do canteiro e sofreu um traumatismo craniano. Ele estava internado desde o dia 18 e faleceu na tarde desta segunda-feira. O corpo ainda está no Instituto de Medicina Legal. Que tristeza, né? Ai, ai, ai. Deixa eu voltar a falar dos ataques a 2 bancos em São Bento do Una. Nós vamos para lá com o Luiz Carlos Fernandes. Luiz Carlos? Pois é, Cardinô, estamos de volta e nesse momento o pessoal do BOP está fazendo a desativação dos explosivos que ficaram intactos no interior da agência do Banco Bradesco. Boa parte foram explodidos, inclusive danificaram o cofre, mas ficaram estes intactos e a gente percebe ali que são vários tipos de explosivos. Temos bananas de dinamite, a grande maioria ali, e as emulsões, um novo composto aí de vários explosivos usados nessas investidas. E à frente da agência, a gente observa que está bastante destruída, inclusive antes de entrar no interior, dispararam vários tiros de armas de grosso calibre ali e houve perseguição aqui. E nessa perseguição, 2 viaturas do BEP foram exatamente danificadas. Aquela ali está avariada, colidiu com outro veículo e a outra viatura, que não está aqui nesse momento, foi atingida com vários disparos. Olha, o assassinato de 2 homens foi filmado em plena luz do dia em Candeias de Jaboatão. Veja comigo. As 2 vítimas aparecem caminhando em direção às 2 motocicletas que estão estacionadas na via. Na sequência, um homem de camisa preta chega atirando. Observe que um carro de cor clara estava estacionado na via. Outros 3 homens descem do veículo e 2 deles também atiram nas vítimas. Uma delas ainda tenta fugir, mas não consegue escapar dos criminosos. Um dos assassinos pega a bolsa que estava com uma das vítimas. Em seguida, os bandidos ainda passam com o carro por cima dos corpos e vão embora. O crime aconteceu na rua Saturnino Pessoa, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes. As vítimas foram identificadas como Ivaldo de França Pereira, de 37 anos, e o Alisson Ferreira da Silva, de 25. Os 2 homens foram mortos com vários tiros. No local do crime, a polícia encontrou pelo menos 30 estojos de pistola .40, arma usada por policiais civis e militares, além de pistola calibre 380. A homicídio de Jaboatão investiga. Atenção, o tiroteio hoje pela manhã em nova descoberta, em segurança lá. Emerson Pereira traz informações do DHPP. Emerson. Isso, Cardinal. Nossa equipe acabou de chegar aqui no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, no bairro do Cordeiro. Eu estou aqui com o comandante dessa operação, o comandante que esteve à frente dessa equipe, o sargento Vladimir, para explicar tudo como aconteceu. Ô sargento, a equipe foi ao local fazer o cumprimento de um mandado de prisão e aí foram recebidos a tiros, foi isso? Não, a equipe do GAT, a equipe do Malha da Lei do 10º se encontrava na área de Norte Coberta, fazer cumprir mandado de prisão a um elemento. E ao chegar no local, foi surpreendido por 3 elementos armados, onde vieram disparar contra o efetivo. O pessoal do Malha solicitou o apoio, o GAT foi de imediato, e uma das escadarias da localidade foi localizado 2 elementos em fuga de arma de fogo, onde um dos policiais do GAT deu voz de prisão, onde o mesmo ignorou a tal determinação. Vendo a disparar contra o policial, e o policial revidou e baleou o elemento, onde o elemento foi socorrido para a UPA e entrou em óbito. Esse mandado de prisão que foram cumprir foi por qual crime? Eu não tenho conhecimento, né? Que isso fica a critério do pessoal do Malha, foi da equipe do Malha da Lei. E esse mandado de prisão é ser cumprido de homicídio do irmão de um elemento que está detido. Eles vieram tentar cumprir o mandato de um dos irmãos do elemento que está detido. Vocês foram recebidos a bala, sargento? Nesse momento, o delegado Diego Acioli já está ouvindo, viu, Cardinal, os suspeitos, e a gente continua aqui ouvindo o que o sargento está falando.
Chegamos ao local, em uma das escadarias, foi localizado 2 elementos em fuga, onde o policial do GAT entrou e deu voz de prisão. Um dos elementos não aceitou, ignorou a determinação e veio a disparar com 2 disparos contra o policial. O sargento, o policial deu apenas um disparo, conseguiu efetuar o elemento e foi socorrido para a UPA e veio a óbito. Tem a relação com a morte do estudante de educação física há 4 dias? Não. No presente, negativo em relação a esse homicídio. Que a gente agradece as informações repassadas aí pelo sargento Vladimir. Eu volto com você aí no estúdio, viu, Cardinô? Portanto, o outro bandido já, a insegurança em Nova Descoberta é grande, entendeu? Não tem nem relação ao latrocínio do estudante de educação física. Aí um rapaz foi preso, ele é o suspeito de matar o irmão de 17 anos de Jardim Piedade de Jaboatão. Você está arrependido? A vítima tinha necessidades especiais e a polícia diz que a morte foi motivada por conta de uma dívida. E aí a dívida de R$30 gerou a briga na discussão, até o pai acabou agredido. Eduardo José da Silva, de 17 anos, que era deficiente físico, foi assassinado por estrangulamento. O suspeito de matá-lo é o próprio irmão, Edson José da Silva, de 20 anos. Você está arrependido? Por que você fez isso? Não quer falar nada? Perguntou se meu irmão ia pagar o dinheiro dele. Meu irmão falou que só ia pagar quando chegasse. Ele foi, botou o dedo na cara do meu irmão. Meu irmão foi, abaixou a mão dele, ele foi e deu um soco no rosto do meu irmão. Meu irmão caiu, ele pegou pelo pescoço do meu irmão, apertou com a mão. Tudo que ele estava apertando com a mão, eu e meu pai puxou ele. Quando eu puxei ele, que levantei assim, teve uma faca aqui nele do lado. Peguei a faca e dei para o meu pai. Meu pai foi para a frente dele, ele foi agredir meu pai, também deu um soco. E meu irmão entrou para dentro, tombando para o lado. Quando ele chegou no terraço, ele caiu encostado no tonel. Daí, quando ele caiu, já estava morto, estava respirando pouco. Bom, o suspeito foi para audiência de custódia, viu? Os shows da MC Loma e as Gêmeas Lacração foram cancelados no Recife, por determinação da Justiça. Segundo a organização do evento, a medida foi tomada porque a artista não está matriculada na escola. Veja. Os fãs da MC Loma, que estavam ansiosos pelos shows da artista que iriam acontecer aqui no Recife, nos dias 15 e 16 de setembro, vão ter que esperar mais um pouco. O primeiro show de MC Loma e as Gêmeas Lacração, que seria na Boate Metrópole, no bairro da Boa Vista, e o segundo, que aconteceria na Parada da Diversidade em Boa Viagem, foram cancelados. A gestão da boate informou que os shows da cantora foram cancelados porque MC Loma, que tem 15 anos, não está matriculada na escola. Exigência feita pela Vara Regional da Infância e da Juventude. Quem comprou o ingresso, via Simpla, que é a plataforma online, já vai ser estornado automaticamente. E quem comprou o ingresso físico, que é na loja Chili Beans, vai procurar a gente aqui no Bar do Céu, que fica na Rua das Ninfas 84, para que a gente possa estornar esse valor. Ai, Escamoso, eu tô fuleira! Danado, hein? Ó, impressionante. Dono de um elefante gravou vídeo para mostrar a lealdade do animal. Ele simulou que estava sendo atacado por um outro homem para ver a reação do elefante. E não é que o elefante sai correndo em defesa do dono? Olha, na Tailândia, elefante é animal de estimação, viu? Muito obrigado, até amanhã.